A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Você está feliz por estar aqui? É bom estar na presença de Deus. Nós temos falado sobre reverter situações desesperadoras. E nós dissemos que, do ponto de vista do homem, existem sim situações desesperadoras. Mas Jesus disse que tudo é possível. Amém. Ele disse que podemos fazer qualquer coisa, e eu creio nele. Você crê nele? Ele nunca mentiu para ninguém. Ele nunca mentiu para ninguém. Agora, enquanto falávamos sobre reverter situações desesperadoras, chegamos a um ponto muito vital. Dissemos, na última vez, que entender a justiça é muito importante, porque lemos sobre um homem na Bíblia que nos foi dado como uma referência de um homem justo. Em Tiago, capítulo 5, e eu quero ler isso mais uma vez. Tiago, capítulo 5. E enquanto lemos, eu gostaria que você observasse algumas coisas muito importantes que ele nos diz. A partir do verso 13. Está alguém entre vocês aflito? Que ore. Agora, vocês notaram que ele não disse quando você estiver aflito? Ele não disse quando você estiver aflito, ore. Ele disse, está alguém entre vocês aflito? Veja, se ele tivesse dito, quando você estiver aflito, isso significaria que ele espera que isso faça parte da nossa vida, o estar aflito. Mas ele disse, está alguém entre vocês. Em outras palavras, ele não espera que isso seja uma regra, mas é possível que alguém no nosso meio possa estar aflito. Então ele diz, está alguém entre vocês aflito? Que ore. Está alguém feliz? Que cante salmos. Você não está feliz o tempo inteiro, não é? Mas você pode ser alegre. Eu estou certo? Você pode ser cheio de alegria. Glória a Deus. A alegria é algo mais duradouro. Agora vamos para o verso 14. Note o mesmo contexto, ele diz, está alguém entre vocês doente? Ele não espera que a gente fique doente o tempo todo. Tem pessoas que estão acostumadas com a doença em suas vidas. Mas ele não espera que sejamos doentes o tempo todo. Ele não espera que obrigatoriamente deva ter alguém doente no nosso meio. Não. Mas perceba, as pessoas leem com as suas próprias ideias na cabeça. Eu sempre digo a vocês, as pessoas projetam os seus pensamentos na Bíblia, projetam os seus sentimentos na Bíblia, projetam suas próprias experiências na Bíblia. Elas dizem, bem, a minha vida inteira eu conheci pessoas que eram doentes, alguns chegam a dizer, eu conheci pastores doentes, mas isso não é a Bíblia. A Bíblia não é baseada naquilo que você vivenciou na sua própria casa ou entre seus amigos. A Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia! Você não deve ensinar as experiências dos homens como se fossem doutrinas. Então ele diz, está alguém entre vocês doente? Que chame os anciãos da igreja. Os anciãos da igreja
não significa pessoas de cabelo branco na igreja. Significa aqueles que amadureceram espiritualmente, aleluia, aqueles que passaram a entender as coisas de Deus. E alguém me perguntou, e quando esses homens, esses presbíteros ficam doentes? Talvez ele não esteja tão maduro. Aleluia. Porque quando você se torna maduro no espírito, você não fica doente. Você não adoece. Você não adoece. Diga a alguém, deixe essa ficha cair. Veja, nós temos... pobre rapaz. Eu estava lendo um artigo ontem, onde um arcebispo disse que tem dificuldades em crer na ressurreição de Jesus Cristo. Sabe, é difícil pensar nisso. Um arcebispo que chegou a um ponto na vida onde ele tem dificuldades de acreditar na ressurreição de Jesus Cristo. O próprio fundamento do cristianismo. Sem a ressurreição, não existe cristianismo. Prestem atenção, me escutem. Bom, isso me fez pensar que tem muita gente por aí que diz ser cristã e não sabe nem o que é isso. Elas não sabem o que é cristianismo porque dizem que não acreditam na ressurreição. Se você não acredita na ressurreição de Jesus Cristo, você não é cristão. Você não é cristão. Você não pode ser um cristão sem acreditar na ressurreição de Jesus Cristo. Eu pensei, esse arcebispo deveria ser deposto. O que vocês acham? Ele deveria perder o cargo. Mas quer saber? No fundo, não importa. Ele simplesmente não nasceu de novo. Podem até chamá-lo de arcebispo, mas por dentro, ele não nasceu de novo. Ele ainda pertence a este mundo. Conhecer a teologia da Bíblia não tem nada a ver com ter a vida eterna. Não tem absolutamente nada a ver. Aleluia. Bom, vamos seguir em frente por um momento. Ele diz, chame os anciãos ou presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A doença não é algo natural, não faz parte das nossas vidas. Você precisa entender que isso não faz parte das nossas vidas, não faz parte do nosso sistema. Nós não precisamos ficar doentes, nós não deveríamos ficar doentes, mas o povo de Deus às vezes adoece. Então, o que você faz? Eles têm que aprender a como não ficar doentes, certo? À medida que você avança na caminhada, aprendendo a palavra de Deus, entendendo mais da palavra de Deus, você passa a saber como não adoecer. Glória a Deus. Com certeza. Porque a palavra de Deus nos garante isso. Se não fosse assim, por que Jesus morreu? As pessoas nunca se fizeram essa pergunta. Por que, afinal de contas, Jesus morreu? Por que ele fez tudo isso? Nós vamos entrar nesse assunto. Verso 15. Ele diz, oh meu Deus, eu gosto disso. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Agora, note que não diz, o Senhor salvará o doente, e a oração da fé o levantará. Notaram?
que não está escrito assim. Ele diz: a oração da fé salvará o doente. Ele não diz que o Senhor salvará o doente. Ele diz: a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Por que ele nos diz que a oração da fé salvará o doente em vez de dizer que o Senhor salvará o doente? Porque o Senhor já curou o doente há muito, muito tempo atrás. Ele salvou o doente quando salvou o mundo inteiro através de Jesus Cristo, quando ele morreu por nós. A Bíblia diz: ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos curados. Mas então, no Novo Testamento, diz que nós fomos curados. 1 Pedro capítulo 2, verso 24, diz que fomos curados. Se nós fomos curados, glória a Deus, essa cura ainda é nossa. Você pode dizer amém? Oh, glória! Você já ouviu alguém dizer: eu estou tentando conseguir a minha cura? Se você está tentando alcançar ou conseguir a sua cura, acabou de entrar no território do diabo. Porque você não vai conseguir. Eu estou orando para Deus porque eu quero receber a minha cura. Você não pode recebê-la assim. Prestem atenção. Você pode levantar a sua mão direita. Levante sua mão direita. Tem certeza que é sua mão direita? Ela pertence a você? Agora abaixe. Alguém pode vir aqui e tirar a mão direita desse rapaz? Você está tentando conseguir sua mão direita? Se você já a tem, você não precisa tentar alcançá-la. Veja, muitas vezes as pessoas não entendem isso, elas não sabem que a palavra de Deus precisa ser vivida, ela tem que ser praticada. Você tem que colocá-la para funcionar. Se a palavra diz que você foi curado, então você já foi curado. Significa que a cura te pertence. Então não tente consegui-la. Oh, vamos lá, nós estamos apenas lançando os fundamentos e estão acompanhando. Certo, veja isso. Verso 15 de novo: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, eles serão... Se. Percebeu o se? Ele não precisa pecar. Se. É como dizer: caso haja pecado na vida dele, o pecado será perdoado. Verso 16. Confessem as suas culpas ao Padre. Falem comigo aqui. Vamos, falem comigo. Isso está na sua Bíblia? A minha não diz ao Padre aqui. Diz: confessem as suas culpas uns aos outros. É isso que sua Bíblia diz? Uns aos outros e orem uns pelos outros para que possam ser curados. E da outra vez eu expliquei a vocês. Não significa que eu chego para você e digo: eu posso te contar todos os meus pecados? E aí você diz: sim, claro, vá em frente, eu vou anotar tudo. Eu oro pelos maiores e deixo os menores passarem? Não. Não. Quando diz confessem suas culpas uns aos outros, significa assumir onde eu errei com você. Eu acredito que eu fiz algo de errado contra você, e é por isso que as coisas não estão bem entre nós. Ele diz: ei, aprenda a admitir o seu erro. É o que ele está te dizendo. Dizer ao irmão: foi aqui que eu falhei. Entende? Isso é entre eu e você. Entendem? É disso que ele está falando, reconhecer suas falhas. E então vocês oram um pelo outro, vejam isso. Confessem suas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que possam ser curados. A oração eficaz e fervorosa. A oração eficaz e fervorosa, veja, quando você não reconhece o seu erro e você continua guardando ressentimento contra um irmão ou irmã, isso pode te manter preso na doença. Pode até mesmo fazer com que você fique doente logo de cara, porque você não está agindo de acordo com a luz de Deus. Então todo filho de Deus precisa andar em perdão, não em falta de perdão. Eu já ouvi pessoas dizerem: bem, eu nunca vou perdoá-lo.
Sempre que eu lembro do que ele fez, eu simplesmente não consigo perdoar, eu não consigo. Alguém diz, olha, só Deus pode perdoar. Eu não posso perdoar, só Deus. Essa pessoa não quer perdoar. Esse é o verdadeiro motivo. Ela quer guardar mágoa. Algumas pessoas têm o diário com tudo anotadinho. Quando alguém as ofende, elas dizem, esta ofensa específica vai direto para o meu caderninho. E depois elas morrem e deixam o diário para trás. Aleluia. Não, o cristianismo não funciona assim. Ah, isso aqui é maravilhoso. Vamos ler o versículo 16 até o fim. Confessem as suas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para que possam ser curados. Agora notem, a oração eficaz e fervorosa de um homem justo pode muito. Ela funciona muito. Aleluia. A oração, veja, é por isso que temos que falar sobre justiça. Sabe, porque nós queremos que a nossa vida de oração funcione. Temos que ter certeza de que quando oramos, nossa oração será eficaz. Eu quero ter certeza de que quando eu orar vai funcionar. Eu não quero ficar apenas falando palavras ao vento sem saber se alguém está me ouvindo lá em cima. Eu quero orar e ser ouvido e respondido. Aleluia. Eu acredito que é exatamente para isso que serve a oração, sabe? Tem muita gente que ora e não espera resposta nenhuma. Eles oram, mas não esperam resposta. É impressionante. Já parou para pensar nisso? Eles oram, mas nunca esperam ser respondidos. Eles nem acham que deveriam esperar por uma resposta, sabe? A oração para eles faz parte da religião deles. Até mesmo no cristianismo. Há pessoas que oram como se fosse só parte da sua religião. Elas foram ensinadas a orar, então elas pensam, bem, eu ainda não fiz as minhas preces hoje. Aí elas se ajoelham e fazem as suas preces. E repetem exatamente a mesma coisa todo dia, entendem? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Nem sabem o que estão falando. Aleluia. Ou então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Entende? E veja, eu não estou aqui brincando com essas pessoas. Eu não estou zombando, mas isso é a ignorância saindo do controle. Isso não é oração. Isso não é oração. Repito, isso não é oração. Jesus nos ensinou a orar ao Pai em seu nome. Você nem sequer ora a Jesus. Você não ora a Jesus. Ele disse, naquele dia não me pedireis nada. Sabe, as pessoas não escutam o que elas mesmas dizem quando oram, elas falam rápido demais. Então elas continuam orando para Jesus, mas o Senhor, Ele já tinha nos avisado para não orarmos para Ele, mas sim para o Pai em seu nome. Você não entende como você pode orar a Jesus em nome de Jesus? Não faz nenhum sentido espiritual, não é? Tem como orar para Jesus em nome de Jesus? Vamos. Alô? E aí as pessoas não entendem porque as orações delas não funcionam. Oh, Senhor Jesus, em nome de Jesus. A pessoa simplesmente não escutou a si mesma. Ela estava apenas falando, está acostumada a falar. Fazer preces. Ela está acostumada. E quanto mais religiosa a pessoa se sente por dentro, mais ela acha que está fazendo algo maravilhoso. Vem, estude a Bíblia e entenda o que é oração. Aleluia! A oração eficaz e fervente de um homem justo funciona. Aleluia! Outra tradução diz, ela torna um poder tremendo disponível, dinâmico em sua atuação. Eu gosto disso. Torna um tremendo poder disponível. Poder para fazer o quê? Para fazer o impossível. Para mudar as coisas. Aleluia! Você não se alegra em saber que não fomos deixados desamparados?
Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos ou desamparados. E ele não deixou. Amém? A oração eficaz e fervente de um justo pode muito. Ei! Então descobrimos que é a oração de um justo que tem poder. Não é qualquer oração, mas a oração de um justo que funciona. Agora, tem gente que quer receber oração de qualquer fonte. Elas querem que qualquer um e todos orem por elas. Não importa se a pessoa ora para outro Deus, todos podem clamar ao seu próprio Deus. O importante é que todos estejamos orando pela nação. Qualquer que seja o nome que você chame, qualquer que seja o seu Deus, o importante é orar. Tem os que dizem que há fontes diferentes. Eles até concordam que existe apenas um Deus, mas aí eles dizem, no entanto, existem caminhos diferentes para chegar a Deus. Você pode ir por esse meio, por essa religião ou por aquela outra, não importa, todos chegamos lá. Isso não é verdade? Você precisa saber disso. Glória a Deus. Não é verdade? E você pergunta, como você sabe? Porque eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Por que você crê na Bíblia? Porque o Espírito testifica com o meu espírito. É uma convicção profunda dentro de mim, glória a Deus. E eu posso provar, sabe? Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos para provar que Ele é o Filho de Deus. Deixa eu ler isso para vocês, Romanos capítulo 1. Encontraram Romanos 1? Eu quero ler do verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito semente de Davi, segundo a carne. E, você tem que sublinhar o verso 4. E declarou, ele diz que Jesus Cristo ele declarou ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Por isso que eu senti muito por aquele arcebispo que não acreditava na ressurreição. Porque essa é a única prova de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Foi provado que ele era o Filho de Deus com poder, pela ressurreição dos mortos. Eu posso ouvir um amém? Sim. Ninguém é como ele. E ele nos disse, se você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então não pode acreditar que existem outros caminhos para Jesus ou para o Pai. Você não pode, é impossível. Acreditar em Jesus Cristo e ao mesmo tempo acreditar que existem vários caminhos para Deus, não é possível. Quer dizer, a pessoa realmente tem que ser muito ignorante para pensar assim. Porque ele mesmo, aquele em quem você disse acreditar, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou um caminho, eu sou uma verdade e então eu sou uma vida. Não, ele disse, eu sou o caminho, a verdade, artigo definido. E então ele disse, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Oh, meu Deus! Para mim isso é bem grande. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Pedro, pregando Jesus Cristo, ele disse, não há nenhum outro nome, eu gosto disso. Atos 4, verso 12, ele disse, não há nenhum outro nome. Glória ao nome dele para sempre. Aleluia. Ele diz, não há nenhum outro nome debaixo do céu, dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome debaixo do céu. Ah, se as pessoas pudessem pegar essa página da Bíblia e arrancá-la, elas já teriam tentado. Mas ainda assim não funcionaria. Aleluia! Nenhum outro nome debaixo do céu, dado aos homens, para trazer a salvação.
Glória a Deus. Então dissemos que a oração eficaz e fervorosa de um justo pode muito. A oração eficaz e fervorosa de um justo, agora a oração fervorosa de qualquer outro tipo, não vai funcionar. É apenas a oração eficaz e fervorosa de um justo que vai funcionar. Então, o pensamento lógico é: se eu fosse um homem justo, minhas orações funcionariam. Concordam? Não é verdade? Se eu fosse justo, minhas orações teriam poder, porque Deus ouve os justos. É isso que o texto está nos dizendo. Então, se eu fosse um justo, minha oração funcionaria o tempo todo. Significa que eu seria capaz de mudar as coisas. Agora veja, verso 17, Elias, falando de Elias, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sujeito às mesmas paixões? Em outras palavras, Elias era igualzinho a qualquer um de nós. Glória a Deus. Ele era um homem sujeito às mesmas emoções e falhas que nós e orou com fervor, para que não chovesse, e não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Ele está nos dando Elias como exemplo de um homem justo. Ele nos dá Elias como modelo de um homem justo. Mas olhe para Elias. Eu falei para você outro dia como Elias fugiu de uma mulher. Ele teve medo, como qualquer outra pessoa, ele sentiu medo, e ele era o profeta de Deus. Ele ouviu: Jezabel está vindo atrás de você, e ele fugiu. Jezabel disse: quando eu pegar Elias, eu vou matá-lo. E Elias ouviu isso e saiu correndo. E então ele chegou a um lugar e disse: oh Deus, me mate, simplesmente me deixe morrer. Não faz sentido eu continuar vivo. Vocês não acham que se ele realmente quisesse morrer... Veja, ele não estava sendo muito sincero. Esse é Elias. Esse é o homem justo de Deus. Vocês estão prestando atenção? Primeiro, ele fica com medo e foge. Segundo, ele não está exatamente dizendo a verdade, porque se quisesse morrer mesmo, teria esperado Jezabel. Ele fugiu de Jezabel e ainda contou uma mentira para Deus. E não parou por aí. Ele era cheio de justiça própria. Ele tinha uma atitude de: eu sou mais santo do que todos. Ele disse: oh Deus, todos os teus profetas dobraram joelhos a Baal e só sobrou eu. Eu sou o único justo que restou. O Senhor disse: epa! Ele disse: de jeito nenhum, Elias. Ele disse: eu tenho para mim... se Deus tivesse dito 7 homens, eu teria dito: Elias, está vendo? Tem outros 7 caras que não dobraram o joelho para Baal, e aí você se achando maioral. Mas Deus não disse isso. Deus não disse: eu tenho 7 homens. Deus não disse: eu tenho 17 homens. Ele não disse: eu tenho 70. Ele não disse: eu tenho 700. Ele tinha reservado 7.000 homens. Mas onde eles estavam? O que Elias estava pensando? Onde é que ele estava com a cabeça para não saber que havia outros 7.000 que nem sequer tinham se dobrado a Baal? Um dia um rapaz veio falar comigo. Ele disse: eu ouvi falar do seu programa. Eu achei maravilhoso. Eu respondi: glória a Deus. Ele disse: eu fiquei surpreso de ver que esse tipo de coisa está acontecendo por aqui e eu nem sabia. Eu pensei: meu Deus do céu, meu Deus. Como se Deus precisasse pedir permissão a ele para fazer sinais e maravilhas. Pense nisso. Mas é assim que as pessoas são. Se não estiver acontecendo na igreja deles, acham que não é verdade. Fiquem de olho nesses que estão fazendo milagres, devem ser falsos. Tomem cuidado, por quê? Porque não está acontecendo aqui. Então, se acontece em qualquer outro lugar, tem que ser falso. Porque se fosse verdade, Deus nos teria dito. Porque Ele revela os seus segredos aos seus servos, os profetas.
Graças sejam dadas a Deus, porque Ele é muito maior do que isso. Aleluia! Eu disse, Ele é muito maior que isso. Ele não precisa de permissão de ninguém, Ele é infinitamente maior. Glória ao seu nome para sempre. Maravilhoso. Então Elias, olhem para Elias. Deus aponta para Elias. Elias é um justo, pense nisso. Elias, e dizem, essa definitivamente não é minha ideia de um justo. Eu posso te dar um exemplo, a minha ideia de um homem justo. Posso te dar um exemplo? A ideia que as pessoas têm de um justo. Se você fosse justo, eu creio que você viveria o tempo todo no topo da montanha. Sentindo a presença do Senhor. Eu imagino que você jejuaria dia e noite. Se você é um homem justo, eu acredito que quando você caminhasse pelas ruas, seus pés nem tocariam o chão. Vamos, fale a verdade, vocês estão acompanhando? Eu imagino que você nem olharia para os lados, você andaria suspirando assim, Você nem chamaria as pessoas pelos nomes, você só falaria irmão, irmã. Aleluia! Não. Não. Veja, o problema é que as pessoas elas não entendem a definição de Deus sobre o que é justiça. Qual a definição bíblica para a justiça? Parem de projetar as suas próprias ideias na Bíblia. Justiça não é sinônimo de ausência de pecado. Estão entendendo? Eu descobri que aqueles que mais pregam contra o pecado são os que mais cometem os piores pecados. Aleluia! Só pregam isso, é pecado, é pecado, é pecado. Ele não nos enviou para pregar contra nada. Ei, prestem atenção bem nisso. Ele não nos enviou para pregar contra absolutamente nada. Diga a alguém do seu lado, deixe a ficha cair. Eu disse que ele não enviou ninguém para pregar contra nada. No Novo Testamento, ele não te enviou para pregar contra nada. Ele te enviou para pregar o Evangelho. O Evangelho significa uma boa notícia. Se não são boas notícias, se não é o Evangelho, significa que você não está trabalhando para Jesus Cristo, você tem outro chefe. Porque ele enviou você para pregar o Evangelho. Tem que ser uma boa notícia. Alguém me ouviu pregar uma vez e disse, você está passando um pano, adocicando a mensagem. Ele disse, você está querendo diluir a mensagem. A mensagem é a mensagem. Mas o nome daquilo que pregamos não é apenas a mensagem, o nome é Evangelho. Quando explicamos a definição do Evangelho, os religiosos já não sabem o que pensar, porque Evangelho é boa notícia. Tem que ser algo bom, pense, tem que ser bom. Amém? Tem que ser algo bom. É o Evangelho, tem que ser uma notícia boa. Uma jovem mulher, certa vez, alguns anos atrás, veio até mim. Ela disse, eu tenho algumas dúvidas. E eu perguntei, qual o problema? Ela disse, é certo que as irmãs cristãs usem calças compridas? Eu disse, qual o problema com você? Ela disse, a Bíblia diz que elas não devem. Eu disse, onde? Ela disse, segundo o livro de Deuteronômio, o homem não deve vestir o que pertence à mulher, nem a mulher usar vestes de homem. Ela estava citando as Escrituras. Então eu olhei para ela, eu percebi que ela não estava sendo orgulhosa ou arrogante, ela simplesmente não sabia. Sabe, temos que ter compaixão pelas pessoas, entendem? Eu olhei para ela, eu tive
Eu tive misericórdia. Aleluia. Então eu disse, ok, eu vou tirar um tempo para te mostrar essas coisas na Bíblia. Eu sei tudo que disseram a você sobre usar calças, citando a Bíblia. Então eu vou começar a te mostrar o que foi que eles te disseram. Então eu comecei a abrir a Bíblia e mostrar para ela, passagem por passagem. E quando eu terminei, eu disse, será que é certo irmãs cristãs usarem calças? Ela disse, eu não vejo nada de errado. Eu perguntei, você gostaria de usar? Ela disse, Muito bem. Não, me escutem. Me escutem. Tem coisas que... Não existe isso de moda cristã. Não existe isso que chamam de moda cristã. Deus nunca ungiu nenhum costureiro. Sabe, a unção do Espírito Santo não é para corte e costura. Glória a Deus. Estão me entendendo? Ouçam. Se nas próximas semanas... Veja, as pessoas da moda sabem o que estão fazendo. Isso não é o que se costumava usar há, 100 anos atrás. Ora, vamos, falem comigo. As roupas que usamos agora não são as roupas que se usavam 100 anos atrás. Os estilistas sabem o que fazer. Eles podem simplesmente se livrar de todas essas roupas compridas e colocar shorts, bermudas por toda a parte. Quando você visse o presidente dos Estados Unidos da América de bermuda, eu acho que alguns iam engasgar. Sabe, a primeira reação é de negação. O que é tudo isso? Você não gosta. Até que você precise comprar uma roupa nova e não consiga encontrar nada na loja além de bermudas. E aí, de repente, há tanta gente usando, que aí ninguém mais diz... porque todo mundo já aderiu. O que você vai fazer? Você usa. Em pouco tempo. O que isso nos ensina é a moderação. Em outras palavras, não fique tão atrasado a ponto das pessoas olharem... você ainda usa isso? E nem fique tão avançado para eles ficarem... Você entende? Aleluia! Seja moderado. Os homens não devem virar o pescoço toda vez que você passa por eles. Apenas seja moderado. Glória a Deus. Simplesmente moderado, isso é ótimo. É isso aí. É isso, não fomos chamados para ditar as tendências da moda. Não precisamos disso. Apenas precisamos nos cobrir bem. Tá certo? Eu ouvi mais alguns tá certo desse lado aqui. Aleluia. Agora deixa eu dar um ponto aqui que é extremamente importante, você tem que entender. Antes, eu disse que Elias foi citado como um modelo de um homem que era justo, um verdadeiro exemplo de um justo. E a razão para isso é que a justiça não é definida na Bíblia como ausência de pecados. Justiça significa, antes de tudo, ter a posição correta. Significa a posição correta. Significa que você pode permanecer na presença daquele diante de quem você tem essa aprovação legal, sem nenhum sentimento de culpa, sem nenhum senso de inferioridade ou condenação. Isso é a posição correta. Significa que você é aceito do jeito que você é, na presença daquele que lhe concedeu essa posição de justiça. Essa é a verdadeira definição de justiça, ok? Agora, essa justiça, essa definição surge por causa daquilo que a origina. Prestem atenção.
Acompanhe o raciocínio. Se você se perder, eu vou logo dizer o que você pode fazer. Pode começar a roncar, porque já perderam o foco pelo resto do culto inteiro. Podem começar a dormir, vai ficar tudo bem. Alô? Uma posição correta é o que a justiça efetivamente nos dá. Foi isso que nós recebemos por causa da maior definição de justiça. E como chegamos a esse conceito mais profundo sobre a justiça? Tudo se deve à fonte original desta justiça. Vejam, vocês sabem que a Bíblia diz: não há um justo, nenhum sequer. Vocês já leram isso? Ok, muito bem. As pessoas gostam de focar nesse tipo de passagem, só para provarem a si mesmas que não estão tão mal assim. Porque, afinal, ninguém está à frente. Fica fácil se consolar quando você olha em volta e vê que está todo mundo no mesmo barco. Não há um justo, nenhum sequer. Muito bem. Agora, o Deus Todo-Poderoso é o Deus justo. Quantos aqui concordam que o Deus Todo-Poderoso é justo? Ele é justo? Ele é justo? Você sabe que se ele não é justo, ele não pode ser Deus. Então ele tem que ser justo para ser Deus, porque ele não teria a habilidade de cometer algum erro. O erro ou a falha não podem ser encontrados nele. Porque aquele que fosse capaz de dizer que Deus cometeu um erro, teria que ser mais sábio do que o próprio Deus, e, portanto, aquele que sabe mais do que Deus é quem estaria qualificado para ser Deus. Pensem bem. Você entende? A partir do momento em que ele é definido ou declarado como Deus, isso significa que ele não tem nenhuma falha, que ele não pode falhar, que não é possível encontrar qualquer injustiça nele, é impossível encontrar falhas nele, porque ele é Deus. Agora prestem atenção. Faz parte da natureza de Deus ser justo. Oh, rapaz. Oh, isso é maravilhoso. Escutem, é a própria natureza dele ser sempre justo. Ele não pode não ser justo. Estão captando agora? Eu gosto sempre de ensinar assim para que todos entendam. Ele não pode não ser justo. Não existe outra forma para o Deus Todo-Poderoso a não ser justo. Qualquer coisa que ele faça simplesmente tem que ser justo, porque ele é, digamos assim, a própria régua com a qual ele mede a justiça, entendem? Ele é o ponto de referência para decidir o que é justo. Então ele nunca pode estar errado. É a natureza dele ser justo. Muito bom. Agora, não é possível para ninguém ser justo. Ninguém poderia ser justo, porque ninguém poderia vir a ser desta classe que Deus é. Não é possível para ninguém ser justo. Você entende agora? Então, no Velho Testamento, ele deu leis, e por essas leis, segundo as Escrituras, eles descobriram o quão distantes de Deus eles estavam, descobriram como eram pecadores. Eles perceberam que não havia saída para a humanidade. Quanto mais conheciam as leis de Deus, mais percebiam o quanto eram pecadores. E foi então que ele providenciou um jeito para os pecados deles serem cobertos. Através do sacrifício de touros e bodes, os pecados deles eram cobertos. E isso durava até o ano seguinte. Estão acompanhando? Agora, Deus só podia acreditar a justiça na conta de alguém quando esse alguém o agradava. Por exemplo, se você ler o capítulo 15 de Gênesis, você descobre que Abraão agradou a Deus, e a Bíblia nos diz que Deus creditou isto a ele como justiça. Ele creu no Senhor, e o Senhor contou isto
por justiça. Isso era o melhor que ele podia fazer no Antigo Testamento, era o máximo que ele podia fazer. Contar isso por justiça, colocar isso na conta do homem e dizer, certo, eu te dou esse crédito de justiça por causa da fé. Era o melhor que ele podia fazer. E então, os pecados do povo do Antigo Testamento podiam ser cobertos pelo sangue, o sangue de touros e bodes. Mas no Novo Testamento, aqui está a diferença, esse é o grande ponto do Novo Testamento. Elias tinha uma posição justa aprovada. E veja, Abraão, que eu mencionei agora há pouco, obteve essa posição justa quando Deus creditou isso na conta dele por causa da fé que ele depositou em Deus. Então ele podia permanecer na presença de Deus sem culpa e Deus podia caminhar com ele. Era assim que Deus podia se mover e caminhar com o povo da antiga aliança. Todos aqueles grandes homens que você lê sobre eles no Antigo Testamento, Deus deu a eles essa posição legal, ele lhes concedeu a capacidade de permanecer na sua presença, lançando a justiça como um crédito em suas contas espirituais. Estão compreendendo? Deus depositou isso na conta deles. A fé deles respondia como se fosse a justiça exigida. E então, quando eles pecavam debaixo da antiga aliança, eles sacrificavam animais, e então o sumo sacerdote aspergia o sangue sobre o propiciatório. E então, pelo período de 1 ano, eles ficariam livres do pecado. A partir daquele dia da expiação, ficavam livres do peso do pecado até o ano seguinte. Quando a data chegava de novo, eles precisavam fazer um novo sacrifício, porque a lembrança dos pecados voltava à mente humana, glória a Deus. Agora, no Novo Testamento, isso é grande, isso é grande, isso é grande. A Bíblia nos diz, vejam isso, são passagens simples que vocês conhecem, mas vocês precisam entender que elas são absolutamente reais. Amém? Número 1, ele diz assim: se alguém está em Cristo, isso é 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, ele diz, assim, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. Percebam, essa é uma nova espécie. Aqui é alguém que nunca existiu antes. Agora, no seu corpo físico, você é o mesmo de antes. Mas o corpo é apenas a casa onde você mora. Aleluia! Porém, no seu espírito, porque o homem é essencialmente um espírito, você possui uma vida completamente nova. Você é uma nova criação, e essa nova criatura, a Bíblia afirma, foi gerada pelo próprio Deus. E, oh glória, essa nova criação é recriada, segundo a Bíblia, é recriada em justiça e verdadeira santidade. Vocês estão acompanhando? O cristianismo é o nascimento de um homem na presença de Deus e em Deus. Ele nasce na presença de Deus. Ele nasce em Deus. Oh, venham comigo. Estão conseguindo acompanhar? Está muito difícil? Vamos ter que rebobinar? Certo, eu vou voltar um pouquinho. Nascer de novo significa que o homem recebeu a luz. Veja, quando um homem nasce nesse mundo, ele nasce envolto em trevas espirituais. Ele nasce na escuridão espiritual. Por isso Jesus disse, necessário é nascer de novo. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Não se maravilhe por eu te dizer, necessário é nascer de novo. Certo? Você precisa nascer de novo. Porque quando um homem nasce do seu pai e da sua mãe neste mundo, ele nasce em trevas espirituais, ele nasce da carne nesse mundo. Mas espiritualmente, ele não tem a luz de Deus em si, não importa o quanto seja educado na religião. Podem treiná-lo em todas as práticas religiosas, mas isso é tudo que ele se tornaria, um homem ou uma mulher religiosa extremamente bem treinado. Glória a Deus. Certo, mas agora, quando você nasce de novo, isso significa, o nascer de novo significa que o Espírito de Deus transferiu a vida dele.
Isso é maravilhoso. Ele transferiu a própria vida dele para dentro do seu espírito humano. Ou seja, ele veio compartilhar a vida divina dele com o seu espírito. Então ele insere a exata mesma vida que ele possui, vocês ainda estão aqui, a mesmíssima vida que Deus tem, a própria essência que o faz ser Deus. Pense assim, um cachorro é um cachorro late e anda nas suas 4 patas, porque é um cachorro, certo? Ele já nasce assim, ele é um cachorro, essa é a natureza dele, é a vida canina dentro do cachorro que faz ele se comportar assim. Veja, ele não é um bode, ele é um cachorro, então ele nunca vai se transformar em um bode do nada, não, de jeito nenhum. Não existe ligação, ele nunca vai virar um bode, ele nunca vai viver como um bode, ele só pode viver como um cachorro, porque é assim que ele foi feito, ele tem a vida de um cachorro pulsando nele, já o bode tem a vida do bode dentro de si. E a galinha tem a vida da galinha. Vocês entendem agora? Agora, o homem tem a vida humana em si. Existe a vida humana no homem. Então, quando você nasce nesse mundo, nasce com a vida humana. Então, o que Jesus quis dizer quando disse que você deve nascer de novo? Ele disse que você deve nascer de novo porque, primeiro de tudo, você foi criado à imagem de Deus. Então, você tem a capacidade de conter a natureza divina. Vocês entendem? Você tem a capacidade de receber dentro de si a mesmíssima vida e a natureza do Deus Todo-Poderoso. Então, o receber desta vida muda o que você tem por dentro. Ora, venham comigo. Veja, se eu perguntasse onde está a sua vida, você não conseguiria localizar sua vida. Vocês estão entendendo? Não dá para localizar a vida humana. Você consegue localizá-la? Será que a vida humana está na cabeça? Está na sua mão? Está no peito? Vamos lá. Você não consegue localizá-la? Você não acha nem consegue sentir a vida. Não dá para dizer, eu acho que a vida está guardada bem aqui. Estão me acompanhando? A vida não é... Você não pode... meu tempo acabou, que pena. A gente vai continuar, mas da próxima vez. Glória a Deus, levante suas mãos. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.